E quando a gente pensava que Bartolomeu Kuma estava indo em direção à ilha Egghead para salvar a sua filha Bonnie, Oda surpreende a gente mais uma vez revelando que ele na verdade está a caminho da Terra Sagrada de Marijoa. O que será que ele pretende fazer lá? Além disso, os pontos altos desse capítulo foram as grandes movimentações dos personagens ao redor do mundo de One Piece, com o capitão Eustace Kid indo até o país de Elbaf. E o mais inesperado que foi o herói da marinha Monkey D. Garp indo em direção à Ilha Pirata, enfrentar Barba Negra para tentar salvar o seu pupilo Kobe. Galera, que coisa maravilhosa que foi esse capítulo 1071 de One Piece. A gente teve muito diálogo na ilha de Egghead, com os Vegapunks ali interagindo entre si, muito diálogo entre os clones do Vegapunk, até com o Vegapunk original ali no meio deles, mas realmente o forte desse capítulo, o ponto alto, os pontos altos que o Oda ele realmente quis evidenciar nesse capítulo foram realmente as movimentações ao redor da ilha de Egghead, fora da ilha de Egghead, ao redor do mundo de One Piece, galera. Esses realmente foram os pontos que brilharam, que fizeram esse capítulo brilhar. Então vamos hoje falar sobre o capítulo 1071 de One Piece, não antes de você dar aquela carimbada no botão de se inscrever, galera. Confere se você está inscrito no canal e com o sininho ativado, que toda semana tem vídeo comentando os capítulos e o universo de One Piece, vídeos extras também sobre o universo de One Piece, então é sempre importante a sua inscrição tá conferida aí embaixo e se o sininho também tá ativado, beleza? Porque tem muita coisa pra gente falar hoje sobre esse capítulo, galera, que tá ó, imperdível. Então, para nossa surpresa, no começo do capítulo descobrimos que Bartolomeu Kuma não estava indo em direção à ilha de Egghead, mas sim até a base da Red Line. Obviamente ele pretende subir até a Terra Sagrada de Marijoa, mas foi muito legal aqui o primeiro detalhe, né? A gente vê ele voando, né? A trajetória do Kuma voando até a base da Red Line. Isso porque a gente sempre via o Bartolomeu Kuma se teleportando, né? Então a gente vê esse frame específico dele, da trajetória dele de fato se movimentando, evidencia e prova mais uma vez pra gente que o poder dele se baseia na velocidade dele e não num teleporte propriamente dito, só que ele é tão rápido que muitas vezes parece que ele realmente se teleportou. E por que essa movimentação, essa revelação do Kuma indo até a Terra Sagrada é tão importante e tão curiosa? Porque se a gente for voltar lá no capítulo 1067 do mangá de One Piece, a gente tem que lembrar daquele robô do Reino Antigo que também foi para a Terra Sagrada de Marijoa 200 anos atrás, mas que infelizmente acabou ficando sem energia antes que pudesse causar qualquer dano à Terra Sagrada e que o seu objetivo era totalmente desconhecido. A gente viu onde ele foi parar depois, que foi ali, né, agora com o Vegapunk tendo à disposição dele aquele robô, mas as informações que a gente tem foram essas. Só que durante aquele mesmo capítulo, além da gente ter visto um pequeno flashback da movimentação desse robô 200 anos atrás, a gente também viu no final daquele mesmo capítulo a movimentação do Avashi avisando pra mim que uma ameaça foi neutralizada. No final daquele mesmo capítulo a gente vê a movimentação exatamente do Bartolomeu Kuma, que a princípio a gente achava que ele estava indo até a ilha de Egghead, já que a sua filha estava em perigo, já que a CP0 estava indo até a ilha de Egghead. Então a gente pensava que o Bartolomeu Kuma iria até lá salvar a sua filha. E isso fez com que a gente criasse um raciocínio aqui, justamente trabalhando esse paralelo entre esses dois robôs. O robô da antiguidade, do Reino Antigo, criado 900 anos atrás, e o robô de atualmente, né, que é o Bartolomeu Kuma, né, o pacifista. E se a gente tomasse como base as ações desses dois personagens, a gente poderia chegar à conclusão de que, assim como o Kuma estaria indo em direção a salvar a sua filha, aquele robô do Reino Antigo 200 anos atrás também estivesse indo até a ilha, a Terra Sagrada de Marijoa, indo salvar alguém que a gente não sabe quem seria. Então, qual seria exatamente o objetivo daquele robô do Reino Antigo? Será que somente eliminar uma porrada de Tenryubitos na Terra Sagrada? Ou quem sabe atacar diretamente os Gorosei para num combate direto ali tentar bater de frente realmente com o governo mundial? Ou será que ele teria um objetivo um pouco menos hostil, um pouco menos direto? Quem sabe, apesar de, obviamente, a presença dele, né, ser extremamente direta, afinal ele apareceu ali no meio da Terra Sagrada de Marijoa, mas quem sabe, talvez,
pegar o Tesouro Nacional de Marijoa para si, que a gente sabe que, pelo visto, realmente é a arma ancestral Uranus, ou quem sabe pegar o chapéu de palha gigante que provavelmente pertencia ao Joy Boy, quem sabe conseguir pegar o próprio corpo de Joy Boy, se ele realmente tiver sido mantido intacto até então, né, conservado até então, assim como seu provável chapéu de palha também foi. O fato é que as coisas agora não são mais um simples paralelo, onde o Kuma e o robô do Reino Antigo eles têm objetivos parecidos. Agora, pelo visto, o que o Kuma está querendo fazer é exatamente cumprir o exato mesmo objetivo daquele robô 200 anos atrás. Agora, o que será que é realmente isso, né? Será que vai ser resgatar de fato o corpo de Joy Boy? Nesse papo todo da gente ver o Vegapunk conseguindo até mesmo criar corpos artificiais, robóticos dos Chichibukais com seus poderes, das suas Akuma no Mi? Seria interessante, né? Seria interessante se ele soubesse que, na verdade, o governo mundial teria em sua posse o corpo de Joy Boy. Seria muito louco. Seria muito louco se isso fosse verdade. Seguindo o capítulo ainda sobre o Vegapunk, como eu falei, a gente viu muito diálogo entre eles, mas uma coisa interessante que ele disse foi que existe um outro aliado na ilha que eles poderiam chamar para pedir ajuda. Então sim, galera, o Caribou, que foi obrigado, foi ali, ó, convidado a se retirar do navio do Thousand Sunny pelo Zoro, pelo visto realmente atracou na ilha de Egghead e conseguiu de alguma forma interagir com um dos clones do Vegapunk, e isso permaneceu no off-screen, pelo menos em teoria, galera, porque se a gente tá falando de um outro aliado na ilha de Egghead, meu amigo, o Caribou até agora tá completamente oculto desde que ele foi coagido a sair do Thousand Sunny, então ele é um ótimo candidato a isso. Até porque se a gente seguir o capítulo, a gente vê o que acontece, né, na ilha, que foram os sistemas de defesa do Frontier Dome ficando offline, permitindo assim a entrada do Lute e o Kako no andar de cima. Então é curioso como, pelo visto, o sistema de segurança deles coincidentemente falhou no momento em que eles teoricamente têm um outro aliado que eles poderiam pedir por ajuda e que não é muito famoso por ser exatamente fiel a essas alianças, né? Então o Caribou seria um ótimo candidato, ou será que vai ser alguém completamente inédito? Seguindo o capítulo ainda sobre o Vegapunk, a gente viu a Bonnie finalmente conseguindo chegar até ele e pedindo para transformar o seu pai de volta ao normal. Só que o Vegapunk ele diz o seguinte, ele diz que não pode fazer o Kuma voltar ao normal, mas que existe um motivo para isso, e esse motivo é muito importante, galera. Não se preocupem, a consciência do Kuma ainda existe, e se a gente for reunir aqui algumas dicas, né, de capítulos passados, a gente viu como quando o Kuma ele foi resgatado pelo exército revolucionário, os revolucionários eles estavam tentando consertar o Kuma. Foi dito exatamente isso, que eles estavam tentando consertar o Kuma. Então, se eles estavam tentando consertar o Kuma e não era possível trazer o Kuma de volta, o que será que eles estavam tentando fazer? Segundo detalhe, a gente viu como o Vegapunk disse também que queria entregar alguma coisa para a Bonnie, relacionado, obviamente, né, ao pai dela. O que será que era? E a resposta mais plausível para isso seria que o corpo que contém a consciência do verdadeiro Kuma hoje em dia é o seu Serafim, e por isso aquele Serafim do Kuma foi chamado de criança problema, porque ele estava apresentando alguns defeitos de comportamento, e isso facilmente responderia às outras questões aqui, como por exemplo o Vegapunk dizendo que não poderia fazer o Kuma voltar ao normal, que seria na verdade ele não conseguir fazer aquele corpo do Kuma voltar ao normal, mas que agora o Kuma ele teria que viver, quem sabe, no corpo de Serafim de criança dele, né? Que a gente viu o corpo artificial de Serafim que foi criado pelo Vegapunk, e também esse algo que o Vegapunk gostaria de entregar para a Bonnie, que poderia ser o próprio Serafim do Kuma, ou quem sabe o pendrive que contém a consciência dele também. E o que os revolucionários estariam fazendo se eles não estavam tentando reverter a consciência, recuperar a consciência do Bartolomeu Kuma? Bom, se realmente não tinha como salvar aquele corpo, talvez eles só estivessem tentando reprogramar a consciência, pelo menos a programação ali robótica do Kuma, para que o Kuma naquele momento obedecesse
obedecesse plenamente ao exército revolucionário. Acho que pode seguir por esse caminho, mas ainda não tô 100% certo disso. Saindo da ilha de Egghead, a gente vai para a costa do país de Elbaf, onde lá se encontra o capitão Eustace Kid. A gente vê então o paradeiro do Kid, para onde ele foi e realmente foi para o reino de Elbaf. Galera, isso com certeza vai culminar no reencontro dele com o próprio Shanks, o Ruivo. Lembrando, galera, que o Kid ele perdeu o seu braço para a tripulação do Shanks, que a gente não sabe se foi exatamente para o Shanks ou algum membro da tripulação dele, né? Mas como a gente já espera uma forte relação do Shanks com o reino de Elbaf, pode ser que agora o Shanks, no caso o Kid, ele tenha finalmente a oportunidade de reencontrar o Shanks e quem sabe tentar ali, né, uma revanche. Tá todo mundo nessa onda de revanche, quem sabe o próprio Kid também não proponha a dele, mas se não houver uma revanche, já pelo menos ali encaminha o Kid para uma possível ali um reencontro com o Shanks, pra gente entender um pouco mais também da, quem sabe, relação entre eles. E voltando para a ilha de Egghead, vemos o Lute e o Kako decidindo, né, depois deles terem conseguido subir até o andar de cima, decidindo destruir o Thousand Sunny, onde o Kako lança um ranqueaco bem maior do que ele costumava fazer ali, né, na sua forma base, e nisso o Zoro desperta e defende o golpe com a sua espada, e a gente tem o reencontro entre eles dois, galera, assim como foi lá em Water 7, onde o Kako também acorda o Zoro de um cochilo. Aqui essa cena se repete mais uma vez. E antes da gente começar a falar do haki da observação do Zoro, da revanche entre eles, enfim, eu queria falar pra vocês de um meme que surgiu desde o arco de Wano, chamado de ZKK, que significa Zoro Kills Kaido, que os gringos inventaram essa sigla e isso foi meio que importado aqui para a comunidade brasileira e o povo começou a replicar essa sigla adoidada. Obviamente isso não aconteceu, o Zoro obviamente não matou o Kaido nenhum, só que desde o capítulo anterior, quando foi mostrado que o Kizaru estava indo até a ilha de Egghead, essa sigla de repente mudou para Zoro Kills Kizaru. Só que agora, pela terceira vez, essa sigla ela se repete, só que já que o Kizaru não apareceu, agora então temos Zoro Kills Kako. Sinceramente, esse é um meme extremamente cringe pra caraca, que eu me recusei a falar sobre ele nesse canal até então, e essa vai ser a primeira e última vez que eu vou falar sobre isso, galera, porque realmente ficou um pouco engraçado, já que os personagens que foram aparecendo e os candidatos a quem sabe o Zoro enfrentar realmente começavam com a letra K no seu nome, né? Então acabou ficando um pouco engraçado isso, mas é um meme extremamente cringe, sem graça pra caraca na sua origem, então vai ser a última vez que eu vou mencionar esse meme aqui nesse canal, mas que eu precisava deixar quem não tá por dentro, quem não tá muito por dentro, deixar pelo menos informado sobre isso. Então temos o Zoro, ao que tudo indica, ali conseguindo prever a chegada do Kako e conseguindo despertar antes do Kako conseguir causar qualquer dano ao Thousand Sunny. E todo mundo evidenciou isso, né? Todo mundo destacou isso como um provável uso de haki da observação. Curiosamente, em ainda também Water 7, a gente vê uma cena extremamente parecida com essa, que pode até ser que o Oda ele também tenha feito um paralelo, né, já que a gente está falando de antigos rivais, antigos inimigos, também do arco de Water 7, quando o Zoro estava também cochilando no navio, no caso no Going Merry, e aparece a família Franky no navio, e nisso ele também consegue acordar antes que eles pudessem fazer qualquer coisa contra ele. Será que desde aquela época o Zoro também estava usando o haki da observação? Ou será que aquilo na verdade foi só um reflexo natural dele e aqui a gente tem um uso de haki da observação? Olha galera, assim como a gente tem a definição básica do que é o haki através das palavras do Ray Lee, vamos relembrar um pouco, ele diz que haki nada mais é do que um poder que reside dentro de todas as criaturas do mundo, presença, espírito de luta e intimidação. Não é diferente das coisas que os humanos podem sentir naturalmente. O ato de não duvidar, isso é
força. Ou seja, muitas das vezes é meio que difícil definir o que foi um uso natural de um senso de reflexo natural e o que de fato realmente foi uma previsão, um uso de fato de haki da observação. E como eu particularmente acredito que naquela época de Water 7 o Oda ele não tinha exatamente a intenção de estruturar todos os 3 conceitos de haki como a gente conhece hoje em dia, é provável que naquela época o Zoro só estivesse realmente usando ali o seu reflexo natural. Isso seria completamente plausível. Só que agora, como a gente vê que basicamente tudo tem um fundamento de haki envolvido, é bem capaz de agora a interpretação mais plausível, não só para essa cena, mas também para a cena de Water 7, seja de fato o Zoro demonstrando o uso de haki da observação, mesmo que isso não tenha ficado explícito pra gente e nem sequer para o personagem. Lembrando que o Rayleigh disse, haki é o ato de não duvidar, você sabe o que vai acontecer porque você sentiu, você sente o espírito das coisas ao seu redor, e em nenhum desses momentos o Zoro ele pareceu duvidar do que estava acontecendo, ele sabia exatamente quem estava chegando próximo a ele e ele se defendeu no momento exato. Obviamente que pelo fato do Zoro estar dormindo é um hype ainda maior, né? Já que poucos personagens mostraram uma capacidade como essa, já que a gente tem o exemplo do Barba Branca ali, que também nunca era acertado pelo Ace, mesmo durante os seus cochilos ali durante o dia, e também provavelmente o que o Enel fazia, né? O Enel, a gente tinha uma noção de que ele conseguia vigiar toda a população de Skype 24 horas por dia, ou pelo menos era essa a impressão que a gente e os personagens de Skype eles tinham, né? De que em nenhum momento eles podiam falar ou pensar ou agir de uma forma minimamente errada que eles seriam punidos. E não existia uma noção de que, não, mas quando o Enel estiver dormindo a gente pode executar os nossos planos aqui. Não, em nenhum momento eles ousavam fazer qualquer coisa fora da curva. Já no final do capítulo, saímos novamente da ilha de Egghead para a base G14 da Marinha, onde vemos a vice-almirante Doll conversando pelo Dendemushi com outro vice-almirante que é o herói da Marinha, Monkey D. Garp, que se encontra no seu navio na costa da ilha e dizendo que vai até a Ilha Pirata resgatar o seu pupilo Kobe, inclusive chamando o Helmeppo para ir junto dele, galera. Vamos lá que a gente tem alguns pontos interessantes para discutir sobre isso, galera, sobre essa atuação inesperada, ou nem tanto assim, em relação ao Garp. Primeiro, quem será que o Oda ele vai querer usar de escada? Será que o Oda ele vai usar o Barba Negra de escada para hypar o Garp, ou será que ele vai fazer o contrário, vai hypar, vai usar no caso o Garp de escada para hypar o Barba Negra? A gente tem que lembrar que ao mesmo tempo em que o Oda ele adora a velha geração, ele adora hypar a velha geração, mas ao mesmo tempo o Oda ele também é bem pé no chão na maior parte das vezes, né? Só a gente lembrar do encontro do Rayleigh com o próprio Barba Negra. Também ele hypou muito o haki do Rayleigh ali vazando da espada dele, mas ao mesmo tempo ele colocou o Rayleigh dizendo que reconhecia que naquele estado atual ele não teria condição alguma de enfrentar o Barba Negra. Então eu acredito que o Oda ele também siga mais ou menos nessa mesma linha, queira hypar bastante o Garp e muito provavelmente ali explorando seu armamento avançado, que eu acredito que vai ser através do seu Rokuogan canonizado como de fato uma técnica baseada em armamento avançado, que eu acho muito maneira essa ideia, mas ao mesmo tempo é inevitável que o Barba Negra ele vá ser o vilão final de One Piece, pelo menos o oponente final do Luffy em One Piece, e ele não pode deixar de ser hypado. Segundo ponto, o que será que aconteceu na luta entre o Trafalgar Law e o Barba Negra? Provavelmente o Oda ele vai skipar o resultado, pelo menos a conclusão dessa luta, para mostrar de fato o Trafalgar Law ali sequestrado pelo Barba Negra ali, sendo provavelmente feito de prisioneiro junto do Kobe. Terceiro detalhe importante sobre isso é sobre o motivo de especificamente o Garp ele se envolver nessa história toda. Por que ele apareceu de repente? Isso muito provavelmente significa que o Garp ele também faça parte da SWORD, não só porque o Kobe ele também faz parte da SWORD, mas porque vários marinheiros justamente dessa base G14 fazem parte. A gente viu quando eles foram apresentados que eles fazem parte da SWORD também. Então, obviamente, isso faz a gente linkar o Garp nessa história toda e pensar que se ele apareceu num momento como esse, faz sentido a gente pensar também que ele seja parte dessa organização,
que é basicamente um grupo seleto de marinheiros que tem um objetivo próprio deles, né? E isso faz com que a gente também lembre do Aokiji, que agora faz parte do bando do Barba Negra. Agora ele vai ter a oportunidade perfeita se ele quiser se rebelar contra o bando do Barba Negra. Isso se ele já não estiver em contato com o próprio Garp e realmente também faça parte da SWORD, dessa organização de marinheiros, galera. Se for para ter um líder dessa organização, eu gostaria muito que fosse o próprio Aokiji, porque por mais que o Garp ele tenha mais experiência de vida e até seja mais velho, enfim, por isso faria também sentido, mas eu acho que seria muito mais poético se o Aokiji ele fosse o líder dessa organização de marinheiros, porque existiu todo o plot dele lutar contra o Akainu e não aceitar ficar abaixo do Akainu, obedecer às ordens dele e ser totalmente contra a forma de pensar dele. Então faria muito sentido se ele tivesse tido a iniciativa de não, eu vou criar então uma organização de marinheiros que me ajude a agir por conta própria e que o Akainu não tenha a menor consciência disso. O Akainu ele não pode saber disso, porque se o Akainu soubesse da existência dessa organização, por exemplo, ou se toda a luta entre eles fosse na verdade um grande teatro, galera, não faz o menor sentido. Tem que ser realmente uma iniciativa do próprio Aokiji, ou que ele pelo menos esteja numa das lideranças, provavelmente junto do Garp. Mas se o Aokiji realmente tiver a intenção de trair o Barba Negra nesse momento, seria muito bom para o Garp, porque ele tá todo confiante de si. Não, vamos lá recuperar o Kobe, vamos lá e tal. E a gente sabe que o Garp ele tem uma fama de sempre vencer os seus oponentes com uma ajuda muito poderosa ao seu lado, né? Seja o Roger, seja o Sengoku, enfim. Então, nesse caso, poderia ele também ser o próprio Aokiji. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até o final e não foi inscrito ainda, aproveita mais uma vez para conferir a sua inscrição aqui no canal e aproveita também para ativar o sininho para não perder a notificação dos vídeos que saem toda semana sobre o universo de One Piece. Um bom ano novo para vocês. Até a próxima. Tchau.